Quer dizer que esses fenômenos por aqui são constantes. O que é que o pessoal da redondeza diz a respeito? Seus companheiros aí, o que eles acham que é? Acho que sítio, assombração, né? Só no sítio é só assombração. Isso daí confunde com fogo fato, boitatá, essas coisas ou não? É parecido? Eu acho que nunca vi um negócio. É aqui que eu tô vendo assim. Nunca vi isso. Lhe deu medo ou não? Ah, pra mim deu medo. Tá com medo mesmo de ontem? Quando eu tô com todo o pessoal, eu não tenho medo, mas se eu sozinho eu tenho medo. Renato, eu gostaria que você contasse, descrevesse aquela cena naquele espaço do dia 8 ao dia 15, porque dia 16 você não estava... Do mês passado. Do mês passado, mês de março, quando você veio aqui dar um... Este é o Criptologia, programa voltado para a investigação de temas considerados apócrifos pela humanidade. Eu sou Andrei Fernandes, escritor, podcaster, e estarei à frente dessa temporada que se propõe a revisar o que conhecemos pelo fenômeno OVNI. Nos primeiros episódios dessa temporada, investigamos o caso conhecido como Noite Oficial dos Discos Voadores, ou Noite Oficial dos OVNIs. Se você não conhece o projeto, volte algumas casas e comece pelo primeiro episódio da segunda temporada para entender melhor o que está acontecendo. Nos primeiros programas, damos um giro na mitologia contemporânea que é o conceito de OVNI. Falamos sobre o caso da Noite Oficial, tocamos os áudios e tudo mais. E é preciso explicar por que escolhi esse caso para tematizar o início dessa temporada. É claro que, além do rico material que poderíamos disponibilizar nesse programa, ele tem características distintas, difíceis de se encontrar por aí. Os testemunhos e relatos são militares, pessoas que são imbuídas de certa autoridade. É claro que o histórico brasileiro quanto a militares é dúbio, cheio de lacunas. Mas não imaginamos um coronel, sargento ou capitão inventando uma história para chamar a atenção. Também existe a questão dos relatórios, dando um caráter oficial ao fenômeno. Digo e repito, são raras as nações que liberam algo assim. E terminada a segunda parte das 16 fitas liberadas pelo Arquivo Nacional, encerramos o caso da Noite Oficial. Mas o que seriam as fitas restantes? A resposta é difícil de dar. Elas não fazem parte do evento em si, mas são uma colagem de áudios de vários contextos falando sobre luzes vistas no céu, inclusive colocando uma questão interessante. Pesquisando materiais para esse programa, entrei em contato com um amigo que é controlador de voo para obter algumas informações. Inicialmente, para identificar possíveis contatos dentro da aviação que topariam falar sobre o assunto, e depois para tirar dúvidas com relação a alguns termos empregados na área. A questão é que ele não conheceu muitos pilotos e a maioria disse que não tinha qualquer experiência no assunto. Ora, alguém que trabalha nos céus não tem experiência quanto a um fenômeno aéreo não identificado? Segundo ele me informou, a maioria dos pilotos seguiam pelo painel do que é olho nu, o que explica parte dessa questão. Mas não me dei por satisfeito. Gostamos muito do fenômeno e pesquisamos sobre o assunto. Sempre achamos material, porque no fundo estamos sempre olhando para o que nos interessa. E talvez esse estranho fenômeno seja bem mais incomum do que pensamos. Talvez tudo possa ser fruto de histeria, ou um conjunto de causos mal contados. Se você ainda tem dúvida, temos 2 áudios que podem ser interessantes. Controle de tráfego aéreo de Brasília e aeronaves relacionado a objetos voadores não identificados, dia 29 de novembro de 1979, às 23 horas e 20 minutos. Brasília, Brasil, tripla seco. Afirmativo, Serra Gol. Mantenha a escuta para identificação. Brasil, tripla 5, prossiga. Brasília, vai 021, prossiga. BH para o Dragão, cruzando 175 para 200. Ciente, transponder, código 4374, 021. 4374, 021. Brasília, tripla 5, voltando. Tripla 5, prossiga. Você já tem questão toda de cor de vermelho para alaranjado e branco. E já houve uma mudança assim, de altitude bastante sensível.
paralelo aí ao 240, tá meio parado. Oeste de Belo Horizonte. Gente, Brasil 555. Brasília solicita maiores descrições. 555. Observado uma luz, mais ou menos a altura da linha do horizonte, esteve mais alto anteriormente, porém desapareceu e voltou mais baixo. E muda de coloração constantemente, de branco para laranjado e vermelho. Gente, o Brasil 555 está a 30 milhas da vertical de Belo Horizonte, avistando a que distância esse tráfego? Pouco difícil de descrever. Eu creio que está mais ou menos, talvez a 10 ou 20 milhas de Belo Horizonte. Tem um avião voando agora na direção dele, aproximadamente, um avião com estroboscópio aqui, agora estou vendo. E na posição oeste de Belo Horizonte. Na posição 1 hora do 555. Gente, 555, nós temos no momento uma aeronave, um H125, na vertical Belo Horizonte, cruzando Belo Horizonte, afastado 25 milhas. Caso queira continuar descrevendo, Brasília na escuta. Afirmativo. Qualquer mudança significativa de posição ou cor eu escreverei. Gente, a frequência está à sua disposição. Varig 401 no contato Brasília 1248. 401. 377 Brasília, prossiga. Eu estou a 26 milhas de Piraí, nível 240, e estou corroborando as informações do 55. No momento estou na posição 2h30, viu? Essas informações realmente estou observando, inclusive manobras aparentemente acrobáticas. Muda de nível muito acentuadamente, coloração também. Manobras aparentemente acrobáticas, muda de nível acentuadamente, coloração também. E no momento está mantendo uma velocidade relativa e uma posição 2 horas do 377 da Vasco. Grato, Vasco, 377 pela descrição. Prossiga mantendo o nível 240 e contato agora Brasília, frequência 124.8, 377. Afirmativo. Encerramento da gravação relacionada a objetos voadores não identificados, 23 horas e 37 minutos. Ao que parece, temos aqui alguns trechos de voos comerciais ocorridos mais ou menos nos anos 80. Gravação das comunicações do Centro de Controle de Tráfego Aéreo de Brasília, na frequência 127.5 MHz, no dia 6, Sierra Bravo Juliette, e objetos voadores não identificados. Início da gravação, às 7 horas e 5 minutos, Zulu. Esse primeiro em específico tem uma curiosidade. Está vendo esse trecho aqui? 5 MHz, no dia 6, Sierra Bravo Juliette. Então, ao que dá a entender, ele foi suprimido propositalmente do restante da conversa. Está bem claro para mim, que trabalho com áudio há mais de 10 anos, que alguém diminuiu o que chamamos de ganho, ou usou algum filtro de supressão, exatamente na parte em que é falado a data do ocorrido. Dia 6 de algum mês, de algum ano. Provavelmente nos anos 80. Para que propósito fariam isso? Não faço a mínima ideia. Parece ser o único caso aqui, apesar de alguns outros áudios que simplesmente não há registros iniciais sobre o que iremos escutar. Poderiam ter sido cortados propositalmente da mesma maneira? O que eu penso é que há um interesse de agências de controle suprimir certas informações. Então, esses não são os únicos materiais coletados? O que não foi liberado? Para mim, fica bem evidente e que existem áudios e vídeos ainda mais estranhos engavetados em alguma instituição brasileira. Brasília, é o 500 da Varig. Brasília? É o 500 para iniciar a descida. 60 milhas agora, de Curitiba. Positivo. Inicialmente ao 180 ou no 80. Ao cruzar o 200, chame Curitiba 119.6, Varig 500. Gente, abandona 220 para o 180, chamará Curitiba. Brasília é o Bravo Delta. Bravo Delta, para si. Já tem identificação do Delta no radar? Até o momento negativo. Acione identificação.
Afirmativo. Confere se tem conhecimento de algum outro tráfego nessa radial em nível mais alto. Positivo. Temos o Serra Bravo Juliette, que está no nível 80, porém ainda não entrou em contato com o centro. Positivo. Centro Brasília, TAM Serra Bravo Juliette. Serra Bravo Juliette, Brasília. No momento, livrando o terminal de São Paulo, Uno, no nível 080. Transponder de stand-by. Somos Brasília, que tem um objeto não identificado à nossa direita. É que eu creio que o Desencolamos de Campinas está nos acompanhando. Estava à nossa esquerda, no momento à direita. Não sei se Brasília está ciente desse tráfego. Serra Bravo Juliette, para sua informação, nós recebemos a informação da Torre de São Paulo, de Campinas, de ter avistado o objeto luminoso não identificado. Positivo? Solicitaríamos que, se possível, nos fornecesse toda a performance, se possível, desse objeto luminoso. E faremos uma gravação de vídeo. Positivo? Não estamos detectando nada no radar. E aumenta a luminosidade, diminui. Agora estamos avistando, está bem, a luminosidade bem forte, ele aumenta e diminui. Da nossa direita. Positivo, Serra Bravo Juliette. Para a sua informação, nós temos tido, no decorrer de nossa existência aqui do DAC, nós temos tido várias observações, várias informações desses objetos não identificados. No entanto, para sua segurança e para sua tranquilidade, não temos tido notícia que esses objetos, ou seja lá o que for, tenham interferido com a navegação. Deverá prosseguir naturalmente sua navegação, informando qualquer eventualidade. Positivo? Afirmativo. Só informamos só comunicamos Brasília para ficar ciente aí desse objeto. Positivo, Brasília agradece a sua informação, Juliette. Está sendo vigiado agora pelo radar. Qualquer informação, qualquer eco que verificarmos nas suas proximidades, informaremos. Positivo? Afirmativo. Treinamos o código do transponder e informamos que estamos estimando a entrada do terminal de Bauru, 25 Bauru 33. Ciente, Bravo Juliette. Brasília agradece. Ao que parece, o controle aéreo tem conhecimento sobre esses objetos, a ponto de ter protocolos para reporte de pilotos e de deixar bem claro aqui que sabem que esses objetos não oferecem risco para a aviação. Afinal de contas, o que está acontecendo nos céus brasileiros? Bravo Juliette, Brasília voltando. Siga Brasília, Bravo Juliette na escuta. Ciente, Juliette, confirme se ainda está avistando a luminosidade. Afirmativo, está à nossa direita. Gente, confirme afastado. Poderia precisar a quantas milhas? Brasília, Serra Bravo, enquete com Ribeirão Preto para descida. Positivo, está livre a sua descida, permanecendo em contato com a companhia. Bravo. Tá bom. O Bravo Juliette voltando, além da luminosidade, tem um tráfego pegando a posição 3 horas mais ou menos, passando o momento abaixo dessa luminosidade. Gente, chamando em 126.7 Rádio Bauru, positivo? Afirmativo, somente para sua informação, esse objeto tem a capacidade de acelerar e desacelerar em questão de alguns segundos. Afirmativo, Brasília já teve oportunidade de, inclusive, verificar esses alvos na tela radar. Eles fornecem o retorno da nossa transmissão de radar e verificamos que, inclusive, eles não têm aquela possibilidade de glissagem quando de uma curva e quebram a inércia praticamente instantaneamente, ok? Brasília está ciente, grato pela sua informação, Delta. Não tem possibilidade de glissagem. Eu não faço a mínima ideia do que sejam. Vamos olhar no Google. Segundo a Wikipédia, uma glissagem é um estado aerodinâmico em que uma aeronave se move um pouco para o lado, bem como para frente, em relação a um fluxo de ar que se aproxima
ou vento relativo. Em outras palavras, para uma aeronave convencional, o nariz está apontado na direção oposta à inclinação da asa. A aeronave não está em voo coordenado e, portanto, está voando de forma ineficiente. O voo não está alinhado com relação ao vento. Então, sim, se você sempre se perguntou, aeronaves podem derrapar no ar. Mas nesse caso em específico... Inclusive, eles não têm aquela possibilidade de glissagem quando de uma curva e quebram a inércia praticamente instantaneamente, ok? Quebrar a inércia praticamente instantaneamente. Isso nos remete aos episódios passados sobre não respeitar muito as leis da física. Anotado. E solicitaríamos, se possível, reportar o fato positivo. Interessado a quem? Poderia endereçar ao Centro Brasília, ao Cisdacta, positivo? Afirmativa, assim o faremos. Obrigado. Gente, a mensagem também para o Bravo Juliette. Brasília, Juliette, voltando. Essa luminosidade está no momento à nossa direita, nos acompanhando, mais ou menos um pouco acima do nosso nível. Ciente, Bravo Juliette, confirme se a outra luminosidade abaixo ainda se encontra. Positivo, passou. Pensamos que era uma aeronave de reação que cruzou a nossa proa em direção à direita, no sentido São Paulo. Mas a velocidade não tinha tanta luminosidade, mas a velocidade de aeronaves da reação. Ciente, Serra Bravo Juliette, solicitamos verificar se a luminosidade aumenta com a velocidade positiva. Não dá para identificar a velocidade porque ela aumenta e diminui a luminosidade. Não sei se é em relação à velocidade ou a luminosidade diminui. Então no momento nós acompanhando, está bem à nossa direita. Positivo, Serra Bravo Juliette, Brasília agradece. Brasília na escuta para posteriores informações. Possível, Juliette? Afirmativo, Juliette solicita início de descida. Gente, livrando nível 80, 080, sem restrições, chamando a Rádio Bauru em 126.7. Juliette, Brasília, Serra Bravo Juliette. Prossiga, Juliette. Bravo Juliette, Brasília. Olha a luminosidade que estavam na nossa retaguarda, à nossa direita. No momento não estamos avistando mais. Agora surgiu uma à nossa frente, à direita, aumentando e diminuindo também a luminosidade. Positivo, Bravo Juliette. Para sua informação, nós consultamos a Torre de Bauru e eles observaram realmente uma luminosidade um tanto estranha em ala. Positivo? Afirmativo, inclusive agora bem à nossa direita, nos acompanhando. Ela aumenta e diminui a intensidade. Está céu claro mesmo, e não é camada, não é nada. A gente vê que ela aumenta e diminui a intensidade. Positivo, principiamos a receber um eco, um retorno agora à posição, digamos, 4 horas 20 milhas. Positivo? Mais ou menos na nossa posição 2 horas. Negativo, não estamos avistando nada. Apenas principiamos a avistar aqui um eco, um retorno aproximadamente a posição 4 horas 20 milhas. Positivo? À sua direita, a posição 2 horas, 1 hora, ou mesmo a posição 12 horas, não avistamos nada. Positivo? Afirmativo, essa posição 4 horas é a luminosidade que estava nos acompanhando e que desapareceu. E agora surgiu essa à nossa direita, com a mesma intensidade de luz, mesma luminosidade, porém está à nossa frente. Positivo, Serra Bravo Juliette, Brasília agradece suas informações. Juliette. Brasília, Bravo Juliette voltando. Prossiga, Juliette. Está bem próximo da nossa aeronave, na posição.
Confirme, a mensagem foi entrecortada? A aeronave não confirmou sua mensagem conforme solicitado pelo centro de controle, não se obtendo mais contatos e informações, encerrando a gravação às 7h30 Zulu. Mas o fenômeno OVNI não se resume apenas a fenômenos aéreos não identificados, como explicamos nos 2 episódios passados. Segundo Jacques Vallée, temos ainda 2 aspectos pouco abordados. Afinal, mais do que qualquer coisa, o Criptologia é um podcast formado por relatos. O fenômeno OVNI envolve um quê de mistério, folclore, teorias da conspiração, encontros estranhos e uma certa dose de paranoia. Paranoia essa que me pegou durante a produção desses episódios, mas pretendo falar disso um pouco mais tarde. Toda essa atmosfera errática e idiosincrática torna o fenômeno muito difícil de ser avaliado, e uma das formas mais presentes em se fazer isso é com relatos de testemunhas. Se não temos materiais em que possamos nos basear, podemos entrar no lamaçal das histórias que contam por aí para tentar tirar pistas sobre o que seriam esses objetos, o que querem e se de fato são de outro planeta. A partir de agora, sairei do palco para dar espaço a quem realmente viveu essas experiências. A partir de agora, atravessamos um limiar, quase como aqueles programas de TV de mistério como o Twilight Zone, Twin Peaks ou Arquivo X. A partir de agora, essa segunda temporada ganha um ar ainda mais estranho e onírico. Continue escutando se você não tem medo de parecer louco até o final dessa temporada. Nós estamos falando de Ibiúna, onde teriam ocorrido fenômenos aéreos não identificados. Hoje é dia 22 de abril de 1969 e nós vamos ouvir a declaração do senhor Renato de Almeida a respeito dos fenômenos luminosos que ele tem visto. Da última vez que ele viu foi no dia 21 de abril, ontem. Ele vai procurar descrever normalmente tudo o que foi que ele viu. Você, Renato, descreve normalmente, não precisa se preocupar com a gravação, ok? A luz foi como apareceu várias vezes, né? E ontem apareceu assim um negócio que pareceu diferente ao menos. Estavam 2 juntas. Depois quando chegou o carro, quando o patrão foi para trás foi com o carro para ver o que se chegava. Viu o que era, ele disse que queria pegar a luz, né? Ela desapareceu. Depois ela apareceu aqui de novo, nesse horizonte aqui. E pareceu maior, bem maior. Quer dizer que parecia que eram as 2 juntas, que as 2 tinham assim, unido juntas, né? E clareava bastante e essa dava uma luminosidade em volta. Saía reflexo da luz, não coisa de uma luz, saía reflexo. E que cor seria essa luz? Assim? É vermelhada, né? Vermelhada. Avermelhado claro. Ontem, como você viu, seriam como foram vistos nas outras vezes, porque as outras vezes não dava luminosidade. Não dava. Quer dizer que ontem apareceu essa foi a primeira vez que nós vimos assim. Falando. Aí. E desse tipo assim, de maior assim, nunca tinha aparecido. Ontem foi a primeira vez que apareceu, daquele jeito. Até as pessoas que estavam aqui acharam que era um disco voador até, né? Mas não sabemos o que foi isso. Qual é a cor dessa luz? A cor da luz? É um vermelho. Tem bastante cor aqui, pode escolher. É vermelho, a mesma coisa de um farol traseiro de carro. Bem vermelho. Bem vermelho. Que tamanho? Ela deve ter o tamanho. Olha, para ver de lua que nós vimos aqui, é a mesma coisa que olhar o sol longe. Ontem apareceu uma bola que parecia a mesma coisa que estivesse assim, enxergando o sol, né? Uma bola. Tamanho de uma lua cheia. Uma lua cheia. E a distância daqui lá até a coisa? Quanto que você calcula? Daqui lá? Deve ter uns 300 metros, não? 300 metros, é uma distância bem calculada.
Ela aparece acima da linha do morro ou abaixo? Abaixo, né? Porque tem aquelas árvores e ela passa no meio das árvores, assim, ó. Aquelas árvores grandes que o senhor vê, Essas grandes aqui. ela passa no meio delas. Bem aqui pertinho, né? Quer dizer, abaixo do horizonte. Bem abaixo do horizonte. Quer dizer que dá para ver o fundo de morro, então. Dá pra ver, ó. Elas ficam Abaixo. lá. Porque sempre quando ela passa, perto de uma árvore grande, se ela passa atrás, ela se esconde Sei. e passa, né? Passa devagar ou correndo? Devagar, né? Chega a Tem parar alguma hora ou não? Não. Quantas luzes são? A primeira, ela apareceu duas. Sempre tem aparecido duas. Sempre de duas juntas? Duas juntas. Agora, depois de uma hora que ela apareceu, que ela se escondeu e depois ela tornou a aparecer. Daí ela apareceu uma só. Daí era uma grande, maior, né? Sei. Era uma bola grande. Qual foi a primeira vez que você viu? Quanto tempo faz? Deve fazer um mês e meio. Um mês e meio. E antes de ontem você tornou a ver ou não? Tornei a ver, mas não parecia que não era uma coisa identificada que fosse a luz, né? Pensava que fosse um vagalume. Mas teve um vagalume, anda e logo já apaga. E esse não, né? Teve mais longa duração, mas eu não comentei nada. Mas era pequena, feito um vagalume? Não, era grande também. Era grande, mas a distância... Não, conforme a distância, né, não tinha base, né? Sim. Mas eu não quis. Parecia um pouco, não deu para ser bem observado. Não ser bem observado. E ontem? Então, se eu pensei que aquele dia fosse, ontem fosse, ela devia aparecer ontem. E de fato que apareceu Eu queria mesmo. lembrar uma coisa que vai interessar, porque você aqui ocupado com as criações no Quem está falando é o Dr. Edgar, que é advogado aqui em Ibiúna. Você disse que foram vistos pela primeira vez há um mês e meio. Agora, eu anotei a data, foi do dia 8 ao dia 16 de março. Lembra que no dia 16, que era um domingo, que foi visto aqui, ficamos esperando, nós vimos às 9 horas, eu por... 9 horas dá 21 horas. 21 horas. Mas, portanto, não... Quer dizer, lembrando você, que você não se preocupa com esses dados, quer dizer, vocês começaram a ver no dia 8 de março, que foi um sábado. Viram durante a semana, inclusive até informações do Araldo, outras pessoas, também vocês chegaram a ver, inclusive deste lado, né? Deste lado. Quer dizer que a data mesmo que foi vista, para te dar uma precisão, não sei, coisas que você não anotou, foi do dia 8 ao dia 16 de março, dia 16 que eu estava presente com o Dr. Tufaile, com o Sebastião Junqueira Vilela, com Dona Olga, com Dona Marta, com o sogro do Tufaile, com um cunhado recente do Tufaile, quer dizer, nós éramos em 8 pessoas aqui, e mais você, o Araldo, também o vizinho, que estávamos aqui presentes, e você e o Sebastião que estavam lá no Alto do Chiqueiro. Aliás, você não estava no dia 16, eu esqueci desse pormenor. No dia 16 você não estava, você tinha saído. Estava, como é o nome do outro empregado? José Fernandes. O José Fernandes que estava presente. O dia 16 foi o dia que você não viu. Se você assistiu do dia 8 ao dia 15. Depois no dia 16 que nós estivemos presentes, inclusive eu mesmo observei, e por uma casualidade, quer dizer, apreensivo, porque vocês já tinham contado que aparecia, quer dizer, eu notando assim, eu estava sempre de observação no relógio. Quer dizer, quando apareceu a primeira coisa que foi olhar no relógio. E a hora que terminou, eram 21h08, quer dizer, foi um espaço de 8 minutos que ela fizeram esse percurso. Você procedeu depois que você viu a luz? Quer dizer, você recuou, foi o encontro dela, o que foi? Continue até o fim? Não, porque eu pensava que ela ia continuar no ritmo dela, descendo, né? Onde agarrar no caminho dela. Sei. Mas ela, em vez dela seguir o rumo que ela segue sempre em direto, ela desceu. E desceu, eu achei que o negócio ia me cruzar comigo, não. No caminho aqui, mais ou menos, eu ia ver ela perto, né? E daí? Daí eu voltei. Ficou com medo e voltou? Daí eu voltei, fiquei lá de casa olhando, ela apagou. Logo mais ela chegou ali, né? Isso foi quando? Isso foi... Foi no período do dia 8 ao dia 15, naqueles dias. Porque dia 8 foi um sábado. Foi na quinta-feira daquela semana. Essas noites aqui, ontem e antes de ontem, têm estado frias ou não? Não, temperatura agradável, né? Ontem estava... Como está agora, assim? Agora, E céu encoberto, assim, céu de novo? encoberto. Ontem estava céu encoberto. Também? Tá. Quer dizer que hoje as condições são muito próximas das de ontem. Tá muito boa. É provável que apareça hoje. Até eu pensava que não foi porque estava ameaçando chuva, mas o tempo diferenciou. O tempo estava assim ontem. É? Aparecia no céu ralo assim, aparecia uma... Esta fazenda aqui pertence a quem? Sebastião Junqueira Vilela. Ele é o quê?
Ele é diretor comercial da ISAM em São Paulo. Ele já viu o fenômeno daqui também? Ele já assistiu o fenômeno tanto no mês passado como relatado agora pelo Renato ontem. E no mês passado mesmo, no dia 16, quando estive aqui presente, depois até nós pegamos o carro, eu, o Sebastião e a senhora dele, até com um menino de 5 anos, no carro nós fomos, até o carro ficou encalhado lá em cima, porque nós queríamos chegar perto da luz. Fomos lá, mas lá como não tem estrada, ele foi tocando feito louco, com Vox, entrou por capim, por tudo, e no fim até o carro ficou encalhado, porque o capim foi amassando e suspendeu as rodas. Depois as luzes desapareceram e não deu para a gente ter a proximidade. Nós chegamos naquele alto lá com o carro. Tanto é que depois tivemos que pegar um trator aqui para ir tirar o carro de lá, que ficou suspenso por capim mesmo, né? Agora, nessa noite, lá, depois pedimos socorro ao Araldo, antes de tentar com o trator. O Araldo subiu com o farolete, foi até lá na Lidô, um centro que tem força, tudo. Lidô, não conseguimos tirar o carro. Então o Sebastião desceu para levar o trator e ficamos lá, eu, o Araldo, Dona Marta e o menino que estava em companhia no Volks, aguardando a chegada do Sebastião com o trator. De lá nós vimos, mas aí foi fração de minuto, vamos dizer uns 15 segundos, a luz que já tinha desaparecido, ela apareceu aqui no fundo, mas foi uma coisa de fração, apenas de dar tempo, olha lá, tá vendo lá, lá já vi tal coisa. E desapareceu, quer dizer, foi uma coisa, eu calculo em 15 a 20 segundos. Depois desencalhamos, na semana seguinte, depois do dia 16, que foi domingo, eu mesmo voltei diversas noites, estive com companheiros, ficamos aí, até uma noite ficamos até às 11 horas da noite e não vimos nada, nós chegávamos cedo, ficávamos, não apareceu mais. Agora, por notícia aqui do Renato, quer dizer, elas voltaram a aparecer agora de anteontem para cá. Então hoje, anteontem e ontem elas apareceram. Então hoje nós vamos ficar aqui para ver se aparecem de novo. Tá bom, muito obrigado. Apenas uma última pergunta. Em todos esses aparecimentos e em todas essas ocorrências foi notado algum barulho? Não tinha ruído nenhum. Nenhuma das vezes? Nenhuma das vezes. Era absolutamente silenciosa? Absolutamente silenciosa. Obrigado. Esses são os áudios restantes tirados das 16 fitas. Representam alguns dos inquéritos por parte de autoridades quanto ao fenômeno. Não sabemos de quem exatamente ou para qual propósito. Continuação do depoimento da zona São Roque e Biúna. Mais um depoimento do senhor José Raul Calfar. Fomos fazer uma pescaria no Rio Tietê, à margem da Estrada do Oeste, em Araçariguama. E no dia 30 de abril para 1º de maio, em 1967. E havia chovido e a noite estava um pouco fria e começou a água, aquela condensação levantando aquela neblina, uma cerração. E havia um pouquinho de dificuldade, inclusive para a gente enxergar a ponta da vara. Estávamos fazendo uma pescaria à noite. Eu e o vigário de São Roque, naquela época, padre Túlio Grilli. Hoje ele é diretor da Caritas Brasileira em São Paulo. E quando estávamos mais ou menos 2 horas da manhã, ainda na margem do rio, sentado em barranco, vimos, mas com muita cerração, mal se enxergava a ponta da vara, repito, nós vimos um foco de luz, como se fosse debaixo, por cima, uma lâmpada, mas um verde luminoso, extraordinariamente luminoso, não se podia, não consigo assimilar um verde nosso, um verde vivo. Espetacular, coisa fabulosa, mas fração de segundo ele veio, fez um semicírculo sobre o rio, mas como nós estávamos embaixo, aquilo foi na nossa cabeça, uma altura, vamos dizer, de uns 15, 20 metros, e clareou. Que deu aquele clarão, mas sumiu toda a cerração. Vimos outra margem do rio, as árvores, tudo como se ficasse dia. Aquilo fosse como eu tivesse feito isso para uma orientação.
e fez um semicírculo e voltou atrás do morro novamente. Mas coisa rápida, frações de segunda, isso aí. Que altura, mais ou menos? Uns 15, 20 metros, vamos dizer, o mais alto. Tinha uma árvore. Não, na margem, nós estávamos na margem direita, sentados no barranco. Vinha um barranco, a casa em cima, e tinha uma árvore. E nós estávamos embaixo, na época da umidade, aquela coisa, estávamos embaixo da árvore. E aquilo veio por cima da árvore, em semicírculo. Descreveu um semicírculo mesmo, mas o foco praticamente foi já em cima do rio. E fez o semicírculo em cima do rio, voltando na mesma direção que tinha ido. Uma coisa rápida. E isso foi no dia 30 de abril, para vamos dizer, já 1º de maio, às 2 horas da manhã, de 1967. Um verde luminoso, foi só que vimos. Agora, o caseiro vizinho, a questão de 6 meses, um pouco mais, tornou a ver a mesma cor, a mesma luz. Nesse mesmo lugar? No mesmo local, pela localidade, que era Araçariguama, zona de minério, onde teve há pouco tempo, até há poucos anos atrás, tinha até a mina de ouro, uma zona rica em jazidas, cimento e zona de minério mesmo, né? E tem outros depoimentos daquele lugar, se eu quiser um dia vir, Major, em São Roque, tem quem conta ao vivo coisas assombrosas desse lugar. Pessoas que inclusive conversaram com outros elementos que foram protagonistas de foco de luz, de queimar. A pessoa chegou a morrer. Tem aí, pessoa, nome, tudo, que eu não guardo nomes. Um fato que ocorreu mais ou menos há uns 15 a 18 anos atrás. Uma pessoa recebeu um facho de luz e queimou tudo. Como se tivesse recebido um banho de água fervendo em cima, mas aonde tinha cabelo e pelo não queimou. Bigode, sobrancelha não queimou. Sei. O resto desceu tudo, a mão. E morreu? Coisa impressionante, morreu em Santana do Parnaíba. Mas é gente de Araçariguama, conhecida. Araçariguama fica perto de onde? Aqui perto de São Roque. Sei. Perto de São Roque. Ter um contato com esse pessoal? Pois não, inclusive o tesoureiro da prefeitura, o senhor Araci Gomida, um senhor de 60 anos. Pessoa que não mente, conversou porque pensaram inclusive que fosse alguma vingança. Conversaram com que ele estava lúcido. Perguntaram se não havia algum problema, se não foi alguém que tivesse feito alguma coisa para ele. Eu só falava a luz. Essa pessoa, eu sei que o sobrenome é Prestes, não me lembro. E essa pessoa que teria recebido esse facho luminoso a ponto de se prejudicar e até morrer, chegou a conversar ou a ver gente dentro de alguma parede? Não, só luz. Foi num carnaval isso aí. Ele vinha também de uma pescaria e chegou à casa dele. O pessoal dele tinha ido para Araçariguama, que devia ter baile, algum divertimento lá na vila. E ele foi pela janela, porque a porta estava fechada e a janela encostada, que ele já sabia que era o costume da casa, né? E quando ele estava descalço, calça arregaçada, caboclo do sítio, calça arregaçada e com o farolete na mão, e ele viu uma luz parada longe dele, sabe, no escuro. Vamos dizer daqui a mesa ali, 20 metros, não? Quando ele bateu a luz, ele recebeu de encontro aquele facho, mas ele já estava no peitoril da janela. Quando ele recebeu aquele facho como se fosse uma ducha de água quente, que ele caiu dentro da casa. Ele sentiu calor? Sentiu um calor tremendo nele. Mas só isso. Aí ele saiu assim mesmo, foi até a vila, uns 2 quilômetros mais ou menos de distância. Chegou lá, os pés, o peito do pé virado para trás, formou uma ferradura, o pé ao contrário. As falanges dos dedos soltaram todas. Mão, tudo, desceu toda a pele, coisa impressionante. Pegaram logo ele de carro, levaram para Ele foi examinado por médico nessa ocasião? Eu não sei, deve ter sido, porque parece que foi a um hospital de Santana do Parnaíba. Não sei se é Santa Casa, eu sei que ele foi atendido, mas desceu tudo. Só onde tinha pelo forte, bigode, sobrancelha e o cabelo, e a roupa também não. Mas aonde estava a pele em exposição, desceu. E eles desligaram todas as falanges. Ficaram desligados os ossos? Os ossos da falange e os pés que estavam também descobertos,
entortou para baixo, o peito do pé ficou côncavo, Sim. não pisava no chão mais. E isso sem explicação nenhuma? Só lhe dizia a luz. Ele não dizia mais nada? Mais nada. Antes era Não, antes de perguntar, lúcido, pessoa, todo mundo conhece ali na vila, conhecia pelo menos, e tem familiares vivos. Seria interessante. Em Araçariguama tem mais casos, tem o fogo de Emiliano, que eles chamam Emiliano, um outro também que recebeu um facho de luz, mas se cobriu. Já na mesma época, ele sentiu o facho de luz, ele estava com um saco, se cobriu. Pessoa viva, mora lá também, pessoas idosas que não são, nem querem. Se chegar e falar nisso, é capaz de até não querer falar. Faz muitos anos isso? Talvez mais ou menos na mesma época, né, por aí. De lá para cá vem repetindo, aí ninguém liga. Ou por medo, ou por chamarem, pensarem que seja um louco, qualquer coisa. Não fala, a pessoa não fala. O Jonas deve recordar, nós estávamos na Sociedade Amiga da Cidade, aquele caso de Araçariguama, que então nós éramos para ter ido, isso já há uns 15 anos ou mais. Você lembra desse caso da vila? Foi comentado na Sociedade Amiga da Cidade. Da bola de fogo. Que queimou a pessoa. Irmão do Roque Presta, ele é vivo ainda, pessoal do Monteiro. Foi só o que eu vi assim de relance. Depois aquele caso contado pelo seu amigo lá, o Aracigo Miller. É que eu estou lhe dizendo. São Roque? Sim, senhor. O senhor também? Sim, senhor. Tem interesse nessas pesquisas? Não, eu depois que me aconteceu aquilo, foi coisa impressionante, fiquei impressionado com aquilo. Sim. Até ali não acredito. Quer dizer, eu punha minhas dúvidas. Sim. Eu ouvia sempre dizer, mas sempre pus dúvidas. Eu nunca quis falar nada. Tomou o endereço do senhor? E com esse relato devastador, terminamos as fitas. Pelo menos o que eu queria mostrar. Eu vou deixar o link no post desse episódio do endereço do Arquivo Nacional que você pode encontrar esses áudios e explicarei como efetuar as buscas. Faltou algo? Nos ajude a desvendar ainda mais detalhes desse caso. Mas o Criptologia não se encerra por aqui. Muito pelo contrário. A partir de agora, os relatos vão se tornar cada vez mais próximos. Captei essas vozes em um período de 1 a 2 anos de projeto e procurei pessoas que dizem ter tido experiências dessa natureza. Meu trabalho de pesquisador não permite fazer julgamentos. Guardarei as minhas opiniões para o momento oportuno. E agora eu serei apenas um ouvinte interessado e curioso quanto a esses fenômenos. Peço a vocês que antes de comentarem no post ou nas redes sociais, pensem bem no tom em que dará o feedback. Muitas dessas pessoas abriram suas memórias e seus corações nessas histórias. Não cabe a nós julgar ou dar diagnósticos, como sequer isso seria possível ao escutar apenas alguns minutos de pessoas que mal conhecemos. E a partir de semana que vem, vamos mergulhar ainda mais nesses relatos e espero que estejamos juntos nessa jornada. Essa é Jaqueline Militão, fotógrafa de 29 anos, moradora de São Bernardo do Campo. Foi mais ou menos em 2012, se eu não me engano. Eu trabalhava num shopping em São Bernardo, no centro. E aí todo dia eu ia buscar um meu ex numa avenida que tem um monte de barzinho, é bem conhecida, bem movimentada até. Aí eu ia todo dia buscar tal, aí ele trabalhava num predinho pequenininho de 2 andares. Aí eu sei que eu fui trombar ele lá, tal. Ele saiu na janela, falou que ia descer. Aí eu fiquei olhando pro prédio. Aí eu vi uma coisa estranha atrás do prédio, assim. Aí chamou minha atenção. Fiquei olhando. Aí eu pensei que ia passar atrás do prédio e eu ia ver melhor, né? Porque na hora eu fiquei, mas não é um avião, não é um balão. É alguma coisa estranha, eu não tô conseguindo entender. Aí eu fiquei olhando, aí você olha pro lado e não vem ninguém, né, na hora. Não tem nem como conversar. Aí fiquei esperando. Só que ele não atravessou pro lado que era, né, e ele ia passar atrás do prédio. Ele foi pra cima. Aí eu falei, opa.
Ele foi reto pra cima e sumiu. Aí eu fiquei meio verde na hora. Meu ex chegou e começou a rir, porque eu contei pra ele, não tinha ninguém na rua. E na época o celular era péssimo. Aí tudo bem, aí essa parte já foi estranhaça, porque eu não entendi nada. Eu falei, meu, será que eu tô ficando louca? Só que daí uma semana depois, uma coisa mais estranha ainda aconteceu em São Bernardo, né? Que tinha um prédio comercial ali no centro, perto do shopping onde eu trabalhava, e caiu uma coisa nesse prédio que fez ele ter um buraco funicular, assim, no centro dele, sem mexer a estrutura. E foi bastante comentado na época, um monte de jornal, muita gente, teve vítimas também. O que aconteceu? Um buraco no centro do prédio sem abalar a estrutura e ele ainda afundou o chão. Aí na época os engenheiros falaram assim, vou tentar explicar, será que tem caixa d'água, alguma coisa? Mas não tinha caixa d'água, não tinha infiltração. A NASA foi lá, porque eu acho que tinha radiação. E eles tiveram que abafar o caso. A mídia toda abafou os casos das vítimas, abafou tudo. E até hoje São Bernardo não sabe o que aconteceu direito, assim. E eu suspeito que tem a ver com o que eu vi lá na rua lá. E... é isso, é mais ou menos isso que aconteceu. Tem acredita-se que algum objeto caiu, né? Abriu um buraco nesse prédio. Pelo que eu vi das fotos, vários andares, né? Sim, tem bastante foto na internet. Eu acho que 14 ou 13 andares, era um prédio comercial de dentista, advocacia. E foi até o térreo e passou um pouco. Rapaz, atravessou certinho. 14 andares? Sim. E assim, não mexeu. Como era um prédio antigo, o pessoal pensou, a estrutura que deu ruim, alguma coisa aconteceu. Mas não abalou o restante. Só abriu o buraco. Entendi. Nunca foi dada uma resposta sobre esse fenômeno? Não, eles abafaram de tudo quanto é jeito. No início eles falaram que era uma caixa d'água, só que não tinha vestígio de água, tipo, nada, nem infiltração, nada, não acharam. E aí ficou por isso mesmo. E aí eles fecharam com madeira, assim, isolaram com cimento mesmo, bloco. Fecharam os buracos que tinha e isolaram até a calçada, pra galera passar pelo outro lado da calçada, não passar lá na frente. Agora, recentemente, que eu vi que eles estão reformando, mas depois de, 7 anos, trabalhava pertinho dali, né? Aí, então a gente via bastante gente falando sobre na época. Sendo o que estava sendo dito? Alguma perícia, alguma coisa? Então, eles estavam tentando investigar na época. Teve vários jornais, como eu disse. No dia, eu estava voltando lá do centro e passei pela passarela, dava para ver o prédio, assim. Aí dava para ver os jornais, as TVs que estavam lá filmando no dia. Porque ficou passando na TV ao vivo. Deixa eu te perguntar, essa parte de NASA, radioatividade, como é que você ficou sabendo disso? Então, porque foram lá e aí passou no jornal. Tinha o carro da NASA lá do lado. A NASA tem um carro? Foi pra lá. Aí colocaram na internet que tava lá passando. Aí eles foram pesquisar, porque não tinha explicação. Aí falaram até na época, será que foi um meteoro? Alguma coisa. Aí, falaram tanta coisa. Só que como eu tinha visto aquilo estranho, e aí eu falei, não tem explicação. Pode ser que tenha a ver, né? Não, é que tinha um monte de gente que depois eu pesquisei no YouTube, ficou falando que tinha avistado aquele pessoal do prédio que morava lá nessa avenida, que eu falei, eles tinham falado que tinha visto também um objeto estranho. Aí eu falei, nossa. Aí a mídia abafou de tudo quanto é jeito, né? Quando você fala abafar, você diz em que sentido? Porque fecharam lá e aí nada mais se falou em São Bernardo. Entendi, ficou só as pessoas falando, mas... Sim, explicação não teve mesmo. Oficial não teve, da prefeitura e tudo mais. Sim, é real. Vamos deixar no post desse episódio reportagens sobre esse estranho incidente. Da minha pesquisa até o presente momento, não há explicação oficial por parte das autoridades. Não consegui achar o carro da NASA nas reportagens, então, se você tiver mais informações, entre em contato. Até o próximo programa e não se esqueçam de olhar para o céu.